Salve, amigo torcedor corintiano, amiga torcedora corintiana, vocês amigos torcedores de outros clubes que acompanham o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje iremos ter o pré-jogo de Internacional e Corinthians, tá? Jogo aí que logo após uma derrota dura e impactante em casa para o Flamengo, tá? Por displicência, por falta de efetividade, tá bom? Corinthians é derrotado em casa e agora viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, onde é sempre difícil jogar, onde é um jogo sempre difícil. O Corinthians faz tempo que não vence lá, tá? E agora tentando dar uma resposta para o seu torcedor, que com certeza vai para lá, vai lotar o estádio de visitante, vai cantar o jogo inteiro, vai tentar calar a torcida adversária, como sempre faz. Então esses jogadores teriam que dar uma resposta, tá? Uma resposta correta, uma resposta digna para a torcida, tá bom? Vamos lá. Hoje, além do falar sobre o jogo de amanhã, tem algumas coisas pra gente conversar aqui, tá? Vou dar minha opinião, algumas coisas eu vou deixar claro que não é muito a minha praia, a questão assim de advocacia, algo de leis. Então eu vou estar lendo matéria, vou dar uma opinião por cima, mas eu não vou me aprofundar muito porque não é algo que eu domine, eu não quero falar nenhuma besteira, nenhuma atrocidade aqui com vocês, tá bom? Mas antes, vamos falar do campo e bola, vamos falar da prova de escalação, vamos falar um pouquinho o que eu espero do jogo, a arbitragem, horário do jogo, transmissão, tá bom? Vamos lá. Então o Corinthians enfrenta o Internacional amanhã às 7h30 no Beira-Rio, tá? A transmissão do Prime Video, beleza? Então, quem aí tá procurando Premiere, Casa TV, Record, dessa vez, pelo que eu vi, só na Prime Video, tá bom? Então aí quem tem stream vai conseguir. É meio complicado quem não tem, porque é um corre do caramba, né? Então a gente acaba correndo para outros meios para assistir nosso jogo do Coringão, né? Vamos lá. A arbitragem tá o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. O auxiliar 1 é o Guilherme Dias Carrilho, de Minas Gerais. O auxiliar 2 é o Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco. E no VAR tá o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco também, tá bom? Prova de escalação amanhã é com Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Martinez, Maicon e Breno Bidon, e na frente Vitinho e Guinegão, tá bom? Caso mude dessa prova de escalação, talvez tenha mudança dos 3 zagueiros, né? Então você vai ter o João Pedro Choca, o Gustavo e o Angileri, o Bidu e o Mateuzinho fazendo as alas, e aí você tem Maicon, Ranielli e Bidon, ou você tira o Maicon, você deixa Ranielli, Martinez e Bidon, e aí a gente vai fazendo variações. Eu acho que essa última que eu falei é menos possível, né? Porque o Dorival não tira o Maicon do time, tá? Então o Maicon deve permanecer, independente se mudar a formação, independente se mudar essa prova de escalação ou não, o Maicon vai permanecer no time, porque ele sempre permanece no time. No ataque, a gente tem os desfalques, né? Do Memphis, do Yuri e do Garro ali no meio, tá? O Yuri tomou o terceiro amarelo por comemorar com a torcida, tá? Algo que eu acho completamente imbecil, essa regra. Você não poder comemorar com a sua própria torcida, sendo que a torcida tá lá para torcer, para apoiar, e aí você comemora com ela, você toma amarelo, tá? Mas se tá na regra, se é proibido, também eu acho uma loucura o atleta sabendo que tá com 2 amarelos, sabendo que tem um jogo importante na sequência, você ir lá pra torcida, mas foi para mostrar redenção. Meu irmão, ele cavou porque quis, ele assumiu esse risco, cavou mal, tomou decisão errada e prejudicou o clube. Não adianta querer ter redenção com a torcida no meio do jogo. Ele tinha jogo importante amanhã contra o Nacional, e o Yuri Alberto é sim um jogador importante para o clube, ainda mais no meio de tantos desfalques, de tantos jogadores ausentes por lesão, tantos jogadores ausentes por lesões recorrentes, na verdade. Então ele tinha que estar presente amanhã contra o Internacional, mas não, ele quis mostrar redenção, chorinho, para mostrar que estava arrependido. Tá? Então amanhã a gente vai ter mais um desfalque, além dos outros desfalques que a gente tem por lesão, tá? Então mais um desfalque agora por cartão amarelo, que pra mim a regra é uma imbecilidade. Eu acho a regra ridícula, um jogador não poder comemorar com a sua própria torcida, mas se tá na regra, se existe essa regra ridícula, e o jogador sabe que tem 2 amarelos, ele se preserva. E pensa nos companheiros de equipe que vão precisar dele na quarta-feira, tá? Então, além do Memphis, o Garro e Yuri, o desfalques, tem o Carrilho também, que a gente já sabe, e o Ramalho também, que tá com uma lesão aí muscular, tá? O que eu espero do jogo? Falando agora do campo e bola. O Internacional não vem passando por um bom momento, assim como o Corinthians.
O Internacional vem jogando futebol bem sem graça, bem fraco, assim como o Corinthians também, tá? Então não é nada que eu tô falando exclusivo do Internacional, então o Corinthians também não está jogando futebol bem apresentado. Com o Ramon Dias, treinador que tirou a gente da fila de 6 anos aí esse ano, junto com o seu filho Emiliano, com o seu preparador físico Diego, que era o melhor que a gente tinha nos últimos anos. Ele sai, e aí esse departamento médico incompetente do Corinthians, que o Corinthians tem hoje, tá com jogadores se lesionando, demorando uma vida para se recuperar, tá? É o Triângulo das Bermudas. O jogador entra lá, a gente não sabe para onde ele foi, tá? Precisa ser cobrado. Não é só a presidência, que sim, precisa ser cobrado com muito mais ferrolho, mas a gente também tem que olhar esse departamento médico incompetente que o Corinthians tem, tá? Esse departamento médico patético que o Corinthians tem, que não recupera ninguém. O Corinthians sim, já recuperou muitos jogadores, hoje em dia não recupera ninguém. O cara entra lá com edema e fica 2, 3 meses fora, tá? O cara entra lá com uma mão quebrada, fica 1 a 3 semanas fora, 4 semanas fora, 1 mês fora, tá? E aí eu não tô falando que o jogador quebrando a mão ele tem que voltar no dia seguinte, não. Mas caramba, então ele joga pela seleção venezuelana, tô falando do Martínez, ele joga na seleção venezuelana, mas no Corinthians ele não pode jogar. Entendeu? Então aí reclamaram que o Memphis postou a foto do Diego Rodrigues, tá? Pô, mas na época do Diego tinha lesão? Tinha lesões recorrentes? A não ser a do Alex Santana, que foi uma lesão muscular de 3 meses naquela época do ano passado. Não existia lesões recorrentes no Corinthians. Esse ano é uma lesão atrás da outra e ninguém cobra esse departamento médico. Ninguém cobra. Nem a mídia alternativa, nem a mídia tradicional, nem a torcida. Temos que cobrar o departamento médico do Corinthians. Os caras entram lá com uma gripe e voltam com uma lesão no joelho. Toda lesão do Corinthians é 2º grau de muscular, 3º grau. E ninguém cobra o departamento médico do Corinthians. Um departamento médico, já falei aqui e repito, incompetente, que não recupera ninguém. A função do departamento médico é recuperar jogadores. Eles não recuperam ninguém. Se o jogador não tiver um bom físico, o jogador não tiver uma boa recuperação dele mesmo, fisiológica, alguma coisa, o jogador não volta. É um time que não tem o mínimo de logística. Não tinha o mínimo de logística. Eu não tô passando pano para jogador, não. Mas quando o Memphis joga todos os jogos da seleção holandesa, quase 90 minutos dos 2 jogos, ele volta e já é titular contra o Atlético Paranaense. Era necessário o Memphis jogar contra o Atlético Paranaense sabendo que tinha uma sequência absurda para ele jogar? Sabendo dessa sequência dura que o Corinthians tinha, que era Fluminense, que era Sport fora, que era o Flamengo em casa, vai ter o Inter agora, o Mirassol fora, depois o Santos. Era tão necessário colocar o Memphis contra o Atlético Paranaense? Se o Memphis não jogasse, o Corinthians ia ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Então é isso, se o Corinthians se o Memphis não jogasse no jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians ia ser desclassificado pelo Atlético Paranaense, que, com todo respeito, é um time horroroso. É um time lazarento de ruim. Não precisava o Memphis jogar. Olha a sequência que o Corinthians teve depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Fluminense no Maracanã, Sport na Ilha do Retiro, Flamengo na Neoquímica Arena, vai ter o Inter agora no Beira-Rio. Sábado tem o Mirassol na Neoquímica Arena. Mirassol 4º colocado do brasileiro. Depois tem o Santos na Vila, depois da data FIFA. Mas olha a sequência. Precisava colocar o Memphis às pressas contra o Atlético Paranaense, tendo a vantagem de 1 a 0. Nem logística esse time sabe fazer. Eu nunca vi um time que consegue ser incompetente em todos os cargos desse clube. Internos, todos os cargos têm pessoas incompetentes. Pessoas que não sabem exercer o seu próprio trabalho. Algo que se formou. Que deve ter doutorado e não consegue exercer essa profissão.
Todos os cargos do Corinthians, todos os setores, tem pessoas incompetentes. É impressionante isso. É impressionante como existem pessoas que não conseguem exercer a sua profissão de maneira decente, de maneira ok. Eu não tô falando que o jogador tem que estar com uma lesão de segundo grau e voltar no dia seguinte, porque não tem como. Mas a pessoa precisa sumir. O jogador precisa sumir. É impressionante isso, cara. Como eu falei, o cara entra com edema lá e fica 4 meses fora. O que acontece lá dentro? O que acontece dentro desse departamento médico? Precisa ser cobrado. Vamos cobrar. Tá? Então é um jogo difícil. Contra um time com um treinador novo que quer dar resposta pro treinador. Primeiro jogo em casa. Veio de um empate fora de casa contra o Juventude. É um time sem graça, é um time sem brio, igual o Corinthians. Então vai ser um jogo, pode ser um jogo muito feio. A chance de ser um jogo muito feio amanhã é muito grande. As chances são grandes de ser um jogo horroroso contra o Internacional. Espero que seja horroroso. Se for horroroso, que o Corinthians ganhe. Que o Corinthians tenha vergonha na cara, que esses jogadores tenham vergonha na cara, que eu sei que muito ali não tem. Deem uma resposta pro torcedor e vençam esse jogo. Já que fizeram essa pataquada contra o Flamengo, de jogador cavando, de jogador perdendo trilhões de chances, de jogador deduzindo que a bola é do Corinthians e virando de costa pra jogada. Não é, senhor Gustavo Henrique? O lateral foi pro Corinthians, ok, foi pro Corinthians. Mas se vier virar as costas pra jogada, contra o Flamengo, Wilton Pereira Sampaio, você vai virar as costas pra jogada? Que amanhã vocês tenham vergonha na cara e joguem sério, respeitando a camisa do Sport Clube Corinthians Paulista. Vergonha na cara. Vergonha na cara. Atenção 100% o jogo inteiro. O Corinthians tá numa fase que não tem margem pra erro, porra. Não tem margem pra erro. E vocês insistem em errar todos os jogos. E não é só um erro, não. É milhares de erros num jogo só. Joguem sério. 90 minutos. É a profissão de vocês, mano. É a profissão de vocês. Ano passado, a gente se uniu. Vocês se uniram com a torcida. A gente abraçou vocês. Mas não fique se apegando 100% nisso, não. Vai ter cobrança. Vai ter cobrança, sim, senhor. Para todo mundo. Vai ter cobrança para todo mundo. Ninguém é maior que o clube. Ninguém é maior que a instituição. Ninguém é maior que a nossa torcida. Abram o olho de vocês e joguem com vergonha na cara. Joguem com vergonha na cara, com responsabilidade, respeitando a camisa que vocês vestem. Estamos cansados de vocês fazerem a gente com cara de palhaço. Ninguém aqui é palhaço. Abram o olho de vocês. E ganhem o jogo amanhã. Corram, pelo menos. 100% de atenção. É o mínimo. É a profissão de vocês. Vamos lá. Então é isso aí. Acho que o Corinthians tem possibilidade de fazer um bom jogo. Se jogarem com vergonha na cara, como eu falei. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Tá bom? Vamos lá. Agora falando um pouco sobre outras notícias, tá? Eu vou estar lendo a matéria aqui. O presidente Osmar Stabile recebeu os representantes da Safiel ontem no Parque São Jorge. Eu vou estar lendo a matéria aqui do GE, tá bom? Vamos lá. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, recebeu os idealizadores da Safiel.
Proposta de transformação do clube em SAF, Sociedade Anônima de Futebol, com participação dos torcedores com acionistas, e manifestou o interesse de comparecer ao evento do lançamento do projeto em 28 de outubro. A reunião ocorreu no Parque São Jorge na última sexta-feira e contou com a participação de Carlos Teixeira, Maurício Chamati, Eduardo Saluzzi, idealizadores da Safiel, e da conselheira Miriam Atier. Os representantes da Safiel têm se movimentado para apresentar a proposta a setores do clube, em um momento em que o Conselho Deliberativo discute uma reforma ao estatuto com previsão para ser implementada até o fim deste ano, que eu acho bem difícil, tá? Porque isso aí seria em tempo recorde. Em 1º de setembro, os idealizadores da Safiel também se reuniram com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, por cerca de 1h30. Eles apresentaram a proposta, ouviram ponderações e ficaram de marcar outra reunião para apresentar um novo texto com ajustes. Tuma explicou que a transformação em SAF não poderia ser incluída na reforma do Estatuto em andamento, embora seja possível acrescentar artigos que possam futuramente abrir caminho para que o assunto seja discutido. Os representantes da Safiel também fizeram apresentações às diretorias das torcidas organizadas. Vamos lá, agora tem a parte da matéria aqui que fala o que é uma Safiel. A Safiel prevê a transformação do clube em SAF, com gestão profissional do futebol, mas administrada não por um dono, e sim pelos torcedores, que poderiam comprar ações a preços populares e votar nos conselhos. Integrantes das torcidas organizadas teriam cadeira reservada no Conselho Deliberativo, do Conselho de Fiscalização. Segundo o projeto, a administração seria realizada por executivos profissionais, contratados ou demitidos com base em capacidade e cumprimento de metas. Gostei. Isso é uma boa coisa. O Corinthians teria 4 conselheiros administrativos, administrativo fiscal, cultural e de governança, com integrantes escolhidos pelos torcedores acionistas. Tá? Então, eu não sou um conhecedor 100% da SAF, de modelo SAF, tá? Eu sempre falei aqui que se o Corinthians fosse virar SAF, a pessoa que adquirisse o Corinthians, comprasse os direitos do clube, teria que ser um corintiano com bom histórico, um corintiano limpo, uma pessoa profissional, uma pessoa que tem seu histórico zerado, limpo, bonitinho, com bastante dinheiro, e alguém que amasse o clube. Não chegar alguém aleatório e comprar o clube, tá? Então, e falei assim, não é bala de prata, não é algo que vai salvar a gente de uma hora para outra, mas talvez seja um caminho, talvez não. Talvez dê muito certo se acontecer, talvez dê muito errado. Mas vemos aqui que a Safiel é um modelo de torcedores, é um modelo com pessoas que aparentemente amam o clube, torcem para o clube, tá? Respeitam a história do clube, que tem seu din-din, né? Tem o seu dinheiro, e que estão apresentando propostas de maneira profissional, estão corretos, indo no passo a passo, não estão colocando o carro na frente dos bois, estão indo no passo a passo certinho. Eles estão indo no passo a passo correto. Eles estão indo de casinha em casinha. Estão indo bonitinho, não estão querendo acelerar os passos. Então, é algo que eu vejo com bons olhos, mas claro, preciso entender muito mais. Eu não tenho um contato com eles, queria poder fazer uma entrevista com eles. Quem puder me dar fazer essa ponte, me ajudar, juntamente com a gente daqui, tentar procurar as pessoas da SAF, tá? Para conversar. Quem sabe a gente entenda mais um pouquinho do que seria a Safiel, assim, na boca das pessoas, de quem são os idealizadores, tá bom? Mas eu vejo com bons olhos a questão de pessoas incompetentes que entrarem e não atingirem a meta, foram incompetentes nas suas funções, serem mandados embora e trazer outras pessoas competentes. Gostei, tá? Vamos lá. Agora vamos falar sobre os cartões corporativos do Corinthians, tá? O Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade de faturas de cartões de crédito do Corinthians que indicam o uso de recursos do clube para fins pessoais pelo ex-presidente André Sanches. Um destes extratos, revelado pelo GE, apresenta compra em uma joalheria
e também num restaurante de Fernando de Noronha no Réveillon de 2020. É impressionante, né? Após receber e analisar os documentos originais enviados pelo Corinthians, o Ministério Público intimou André Sanches a prestar depoimento na condição de investigado na próxima quinta-feira por videoconferência. Procurada, a defesa de André Sanches sustentou que o ex-presidente sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso como um clube e sua torcida. Ele sempre se pautou como alguém que usa tudo na legalidade. Mas eu queria entender por que ele admitiu que usou o cartão e falou que ia pagar. Isso era tão legal assim. Considerando a oitiva designada para a próxima quinta-feira, André Sanches, por meio de sua defesa conduzida pelo advogado Fernando José da Costa, reafirma que sua gestão à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso com o clube e sua torcida. Ressalta-se ainda que todos os esclarecimentos necessários já foram apresentados por escrito no referido procedimento, embora até o momento não tenham sido juntados aos outros, nem analisados pela autoridade competente, razão pela qual amanhã iremos peticionar ao promotor pedindo que junte aos outros nossa petição, bem como análise antes da oitiva. Tá bom? O promotor, né, há 2 meses, o promotor Cássio, ele começou a pesar um pouquinho na hora do André Sanches e do Duílio, né? Fazendo mais pelo Corinthians do que muitas pessoas. E espero que isso continue avançando. Porque, pelo que a gente estava vendo aqui, você usar o cartão corporativo do clube para bens financeiros, pessoais, isso seria um roubo ao clube, tá? E foi provado isso, né? Então alguém que roubou, normalmente ela é presa. Então, se alguém roubou o clube, ela precisa ser presa. Então que isso prossiga e que uma pessoa que roubou o clube, dado pela matéria, tudo seja confirmado, essa pessoa precisa primeiro ser expulsa do Parque São Jorge, não só ele, como o senhor Duílio Monteiro Alves também, ser expulsa do Parque São Jorge, e aí lidar com a lei e ir para trás das grades, tá? Porque se eu vou e roubo alguma coisa, eu preciso ser detido, eu preciso ser preso. E você usar o cartão corporativo do clube para bens pessoais, tá aqui. É algo ilegal. Tá? É algo ilegal. Então essa pessoa precisa primeiro ser expulsa do clube, e aí sim lidar com as leis, e aí arcar com as consequências, tá? Vamos lá. Secretário-geral, tá? O presidente Osmar Stabile decidiu nomear o conselheiro vitalício Antônio José Rachid Júnior para ser secretário-geral do Corinthians. Ele já ocupou esse cargo na gestão do Roberto de Andrade. Stabile ainda nomeará Joaquim Arruda, ex-diretor de esportes aquáticos na gestão de Duílio Monteiro Alves, para o cargo de diretor adjunto comercial. Os dois já participaram de uma reunião da diretoria realizada na última segunda-feira no Parque São Jorge. Eles ainda não foram anunciados oficialmente. Que legal, né, senhores mais Stabile? Você tinha a chance, né, de procurar pessoas profissionais, né, pessoas competentes, pessoas que eu tenho que tomar muito cuidado aqui, né? Pessoas que não estão amando o clube aí há todos esses anos, tá? Até hoje eu queria entender por que existe conselheiro vitalício no clube de futebol, tá? Mas é isso, né? Então você teve a chance mais uma vez de colocar professor profissional em tal coisa, em tal cargo, e você coloca pessoas que já estão ali. Pessoas que a gente nem sabe quem é, ou pessoas que a gente conhece e sabe a índole. Mas o que eu vou esperar de alguém que tava com o André Sanches na reunião da Caixa, que se diz surpreso? Nossa, eu tô surpreso com o Osmar Stabile, com o André Sanches na reunião. Um presidente sendo surpreendido por estar uma pessoa lá. É patético, tá? Então, patético. Eu não posso falar muito porque eu posso tomar processo, né? Eu posso ser processado por essas pessoas. Mas é uma pena
Osmar Stabile. É uma pena, tá? Nunca foi a pessoa ideal, mas claro que dentre aquelas 3 pessoas você talvez seria o menos pior, mas você tá se afundando e seu caráter infelizmente está indo pra lama, tá bom? Bom, é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo, falando também de outras notícias, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, tá? E compartilha com seus amigos corintianos pra fazer esse vídeo dar uma divulgada aí maior, tá bom? E até live hoje, infelizmente por conta de algumas ausências não teremos, tá? Mas quinta-feira talvez teremos live aí pós-jogo, num dia depois do jogo do Internacional, pra gente já também falar um pouquinho do jogo contra o Mirassol no sábado, tá bom? Um forte abraço, vai Corinthians, valeu, falou, fui.